vocês. A nossa disciplina de hoje é linguagem. E vamos estudar, crianças, o seguinte conteúdo. O primeiro, contação de história. O segundo, a família das letras X e Z. Histórias em quadrinhos e a história do leão que não sabia escrever. Bem, crianças, o primeiro conteúdo, uma contação de história. Mas não é qualquer história, é a história do nosso paradidático. Quem aí sabe como é o nome do nosso paradidático? A tia Sandra vai pegar o nosso livrinho aqui, tá certo? E aí a tia Sandra vai dar um tempinho também para vocês pegar o que vocês têm aí em casa pra gente ler juntinhos, tá certo? A tia vai dar um tempinho para vocês. A tia vai contar de 0 até 5 para vocês começarem a procurar o livrinho e trazer para nossa aula, ok? 0, 1, 2, 3, 4 e... muito bem, 5. Já tá todo mundo aí com o seu livrinho, né? Com o nosso paradidático. E aí nós vamos começar. O título, crianças, do nosso livro diz o seguinte: Depois do Foram Felizes para Sempre. Esse livro, crianças, ele é muito interessante porque traz algo muito legal que nós vamos aprender junto. Cada história dos contos de fada, todos eles tiveram o quê? Um final feliz, né? No finalzinho de toda a história diz: viveram felizes para sempre. Porém, o nosso livrinho vai relatar, vai nos mostrar o que foi que aconteceu depois do final da história. O que aconteceu com os 3 porquinhos, o que aconteceu com a Branca de Neve. E aí, vamos ter uma linda viagem, né, no nosso paradidático. Vamos lá? Começa assim o nosso livrinho, tá? Almoçando com as minhas filhas, que muitas vezes, mais falando que comendo, começamos a imaginar o destino de vários personagens famosos da história infantil. Depois foram felizes para sempre. Então aqui, né, começaram a se perguntar como que foi que aconteceu com os personagens das histórias infantis. E aí vamos continuar. O primeiro ele vai falar o lobo dos 3 porquinhos, tá certo? Olha o que foi que aconteceu com ele. Depois de ter feito 2 cirurgias de reparação de queimadura no bumbum, causado pela queda no caldeirão fervendo dos porquinhos, achou emprego numa empresa de cristais, como sopro de vidro. Olha aqui o que foi que aconteceu com o lobo dos 3 porquinhos, crianças. Porque na história conta o quê? Que o lobo não conseguiu derrubar a última casa, que era feita de tijolos, então ele pulou, né, e caiu dentro de um caldeirão. Então, olha o que foi que aconteceu com ele depois, né, que ele caiu no caldeirão, tá certo? E qual foi o emprego dele? Foi ser, né, assoprador de vidro. Agora vamos para a Bela Adormecida. Depois de ficar tanto tempo dormindo, não conseguiu ser apenas uma dona de casa. Foi abrir uma loja de colchões, porque de sono ela entende. Olha o que foi que aconteceu com a Bela Adormecida, né? Vamos ver agora o que aconteceu com Branca de Neve e Cinderela. Vocês sabem, crianças, que a história da Branca de Neve e Cinderela tem o quê? Uma bruxa. E olha o que aconteceu com as bruxas. Por acaso, encontra-se na festa de final de ano da escola dos filhos, conviveram por horas e decidiram abrir uma clínica de habilitação para bruxas e madrastas, mas apreendidas. Olha aqui, ó. Então, elas abriram uma clínica. Muito bem, vamos ver o próximo. Os 7 anões estudaram psicologia e foram ajudar Cinderela e a Branca de Neve.
Vamos para o próximo. João, quem lembra do João Pé de Feijão? O que será que aconteceu com ele depois, hein, crianças? Olha aqui, virou um alpinista urbano, já escalou Torre Eiffel e as Torres Petronas em Kauala. Olha aqui, que bacana! Então ele foi ser o quê? Um alpinista, porque ele adorava subir nas coisas, né? E aqui, João e Maria, o que será que aconteceu com João e Maria? Viraram músicos de uma banda de rock e o pai é o empresário, já a madrasta só vivia carregando as coisas. Olha aqui. Legal. E o próximo, a Chapeuzinho Vermelho, a vovó e a mamãe. Vamos ver o que foi que aconteceu com elas? Abriram uma doceria na orla da floresta, mas como a vovó estava com colesterol muito alto, decidiram vender só doces naturais. Olha aí que legal. A próxima, Rapunzel. Quem aí em casa lembra da Rapunzel? Tinha uns cabelão, né? Vamos ver o que foi que aconteceu com ela. Foi com o príncipe para Trancosa, na Bahia. Lá ela pode ser vista fazendo os tererês mais lindos do mundo. Olha, enfeitando o seu cabelo longo e bonito. Vamos ver o próximo. O que aconteceu com o pequeno Polegar? Decidiu voltar a estudar e ganhou uma bolsa de estudo na Sorbonne, famosas da Universidade Francesa. E virou um personagem de curso literário clássico e abriu a menor livraria do mundo no bairro Estudantes. Lá pôde encontrar os melhores e menores livros do mundo com preço pequenininho. Olha aqui, ele aqui, tomando seu delicioso café. Vamos ver o próximo. O lobo, agora esse lobo é o lobo da Chapeuzinho Vermelho. Vamos ver o que aconteceu com ele. Conseguiu sobreviver ao final da história, que todos conhecem. Virou cirurgião plástico e adivinhe quem foi o primeiro paciente? Olha, teve outro personagem aqui juntinho com ele, tá certo? E a Bela, da história da Bela e a Fera. Olha aqui, cansou de ficar horas na frente da penteadeira, maquiando-se, perfumando-se e escolhendo que roupa vestir. Foi embora do seu castelo e viajou para a Índia, onde se tornou uma importante professora de yoga. Olha aqui. Legal. E a pequena sereia, o que será que aconteceu com ela, hein, crianças? Vamos ver. Conheceu Yara, a sereia brasileira, numa visita que fez à floresta amazônica. Ficou apaixonada pelo boto cor-de-rosa, abandonou o príncipe e abriu uma ONG em defesa do peixe-boi. Olha aí o que foi que aconteceu com a pequena sereia. E os 3 porquinhos, o que será que aconteceu com eles? O menor virou um inventor de brinquedos. O segundo foi para o Havaí e se tornou um surfista. E o terceiro fez carreira acadêmica, se tornou professor, doutor e um escritor de grande sucesso. Seu primeiro livro foi Porco Também é Gente. Olha aqui os 3 porquinhos, cada um teve sua carreira, né, crianças? E aqui, olha aqui, no final, todos os personagens tiveram seus momentos de alegria, seus momentos de encanto, mas cada um resolveu fazer o quê? Ter uma profissão, olha aí. Assim também vai ser com vocês, crianças. Quando vocês estiverem bem grandinho, já tiver estudado do ensino médio, aí cada um de vocês vai ter o quê? Uma profissão, como aconteceu com os 3 porquinhos,
com a Bela Adormecida. Cada um deles teve um final super diferente depois do Foram Felizes para Sempre, né? Então esse aqui foi o nosso livrinho paradidático, tá certo? Depois você reveja novamente aí com o papai e com a mamãe as historinhas, tudo que ocorreu na história, tá bom? E agora a tia Sandra vai fazer só umas 3 perguntinhas sobre o nosso livrinho. O primeiro, crianças, olha aqui. Qual foi o primeiro personagem, né, no caso? Qual foi a primeira historinha do nosso livrinho que eles deram final? Será que foi a Bela Adormecida ou foi o Lobo Mau dos 3 Porquinhos? Muito bem, foi o Lobo dos 3 Porquinhos. Foi o primeiro que nós estudamos, né? Que a gente viu aqui na nossa historinha. E quem foi que virou alpinista? Quem? Muito bem, o João do Pé de Feijão. E a Pequena Sereia, crianças, quem foi que ela conheceu? A Yara, né? E as duas abriram uma ONG. Para defender quem? Alguém em casa sabe? Muito bem, o Peixe-Boi. Então aqui, crianças, foi o nosso paradidático. Agora nós vamos para o nosso próximo conteúdo. Vamos lá? O nosso próximo conteúdo, crianças, há famílias das letras X e Z. As letrinhas X e Z, crianças, são as últimas letrinhas do nosso alfabeto, certo? Nós estudamos durante, esse ano todo várias famílias e estamos concluindo com a famíliazinha do X e a famíliazinha do Z. Então, vamos lá? Pronto, crianças. Então, vamos agora juntinhos fazer as famíliazinhas. Lembrando que as letras maiúsculas eu escrevo o quê? Muito bem, nome de pessoas e lugares. Já as minúsculazinhas eu vou escrever nome de animais ou objetos. Então, vamos lá. Famíliazinha do X. X-A, chá. X-E, xé. X-I, xi. X-O, xó. X-U, xu. Chá, xé, xi, xó, chu. Crianças, quando nós vamos pronunciar a famíliazinha do X, fica um chiado que só. Mas isso é bom, por quê? Porque você está observando o som de cada sílaba. Então, vamos repetir novamente. Vamos lá? Chá, xé, xi, xó, chu. As maiúsculas. Agora as minúsculazinhas. Chá, xé, xi, xó e chu. Chá, xé, xi, xó, chu. Aqui foi a família da letrinha X. Agora vamos para a famíliazinha do Z. Vamos lá. Z, A, zá. Z, E, zé. Z, I, zi. Z, O, zó. Z, U, zu. Zá, zé, zi, zó, zu. É como se eu estivesse fazendo o sonzinho da abelha, ó. Zzz. É o sonzinho quando nós estamos pronunciando a famíliazinha. Vamos lá? A famíliazinha do Z. Zá, zé, zi, zó, zu. Agora as minúsculas. Zá, zé, zi, zó, zu. Então, aqui, ó, a famíliazinha do X é como se eu estivesse, ó, chiando. E a famíliazinha do Z é como se eu estivesse, ó, fazendo o sonzinho da abelha. Zá, zé, zi, zó, zu. Por que, crianças? Quando a tia Sandra está pronunciando algumas sílabazinhas, eu sempre vou falar para vocês claramente, que é para vocês entenderem a letra e o som que ela tem.
Tá bom? Então, toda vida que a tia Sandra for ler as famíliazinhas, a tia Sandra, crianças, vai estar o quê? Gesticulando bem claramente para vocês entenderem cada família, ok? E o nosso penúltimo conteúdo, a história em quadrinhos. Quem aí em casa já pegou aquela revistinha da Mônica, da Turma da Mônica, algumas revistinhas que também tem de outros personagens, do Homem-Aranha. Aquelas historinhas, crianças, são historinhas que nós chamamos de quadrinho. Por que, tia, nós chamamos ela de quadrinho? Porque, olha aqui, o autor, ele vai fazer, vários quadrinhos, assim, certo? E vai, para cada quadrinho, ele vai iniciar a história, vai ter o desenvolvimento da história e o final. Mas tudo isso dentro da onde? De um quadrinho. É diferente quando a tia Sandra pega um livro desse, né, como o nosso paradidático, e tem, cada página tem já a história. Nos quadrinhos não, nos quadrinhos vem as historinhas todas divididazinhas em quadrinhos. Por isso, crianças, que dá o nome Historinhas em Quadrinho. No livrinho de vocês, crianças, na página 35, olha aqui, tem uma pequena demonstração do que a tia Sandra está explicando para vocês, historinha em quadrinho. Então, a historinha em quadrinho tem o começo, o meio e o fim. No caso aqui, a Mônica, né, estava muito feliz para se olhar no espelho, quando de repente ela chegou no espelho e viu o seu rostinho. Ela se assustou porque estava precisando de alguma maquiagem, alguma coisa, mas mesmo assim ela saiu super contente. Então, nessa pequena historinha em quadrinho aqui, nós tivemos o começo, o meio e o fim dessa historinha, tá certo? Pronto, crianças, agora o nosso último conteúdo, olha aqui, a história do leão que não sabia escrever. Crianças, essa história é muito legal, porque o leão quer escrever uma carta para a leoa, mas ele não sabe ler. Como é que ele ia conseguir fazer, né? E aí o que foi que ele resolveu? Resolveu pedir ajuda aos animais da floresta. Crianças, o que vocês acham, hein? Será que isso deu certo? Mas vocês vão ver na historinha que a tia Sandra vai colocar agora para vocês assistirem e ouvir atentamente. Então, agora é a hora da historinha, o leão que não sabia escrever. O leão que não sabia escrever. Era uma vez um leão que não sabia escrever, mas isso nunca atrapalhou em nada. Afinal, ele sabia rugir e mostrar os seus dentes, e isso já bastava para ele. Até que um certo dia, em uma tarde ensolarada, quando o leão passeava pela floresta, encontrou entre as árvores uma linda leoa. Ele rapidamente se escondeu e começou a reparar no que aquela linda leoa fazia, ali tão concentrada, e percebeu que ela estava lendo um livro. E ele, tão impressionado que ficou, que decidiu que ela também leria sua linda carta de amor. Mas logo o leão se lembrou que ele não tinha aprendido a ler e escrever. Então decidiu pedir ajuda aos seus amigos da floresta. Procurou então um macaco e, quando o encontrou, logo pediu: "Por favor, macaco, escreva uma carta para mim, uma linda carta de amor, endereçada à leoa, pois não sei escrever." O macaco, então, escreveu a carta e entregou dentro de um envelope para o leão. No mesmo instante, ele foi em direção ao correio, tão empolgado. Já que estava no meio do caminho, pensou: será que a leoa vai gostar da carta? Então ele voltou e perguntou para o macaco, grito, e pediu para ele ler a carta. "Querida amiga leoa, quer subir na árvore comigo? Eu gosto de balançar nas árvores e de comer bananas. Eu tenho bastante banana e eu queria dividir com você. São deliciosas. Saudações, o leão." O leão, ouvindo aquilo, deu um rugido bem alto. "Nada disso! Eu jamais escreveria uma coisa dessa!"
Então ele rasgou a carta e saiu contrariado, à procura de alguém que pudesse escrever aquela carta. Chegando no rio, ele encontrou Hipopótamo e pediu: Hipopótamo, por favor, escreva uma linda carta de amor endereçada a Leoa, pois não sei ler e escrever. Hipopótamo logo começou a escrever. Assim que terminou, entregou a carta ao leão, que ficou tão feliz que rapidamente mais uma vez foi em direção ao correio, para que a leoa recebesse a sua linda carta logo, né? E o leão percebeu que não sabia o que o hipopótamo havia escrito. Então voltou ao rio com a sua carta e perguntou: Hipopótamo, por favor, leia para mim o que você escreveu? Claro, respondeu o hipopótamo e começou. Querida leoa, quer nadar comigo no rio e mergulhar para catar algas? São uma delícia. Saudações, o leão. Não, rugiu o leão. Eu jamais escreveria uma coisa dessas. Triste por ainda não ter conseguido a carta que tanto queria, quando ele encontrou o escaravelho e contou tudo o que havia acontecido. Então o escaravelho, compadecido, logo se empenhou com maior boa vontade a escrever aquela carta de amor. E até a carta perfumou. E o leão foi animado, achando que dessa vez havia dado certo. O leão foi ao correio para colocar logo a carta para aquela linda leoa, que havia visto pela manhã. No meio do caminho, ele encontrou o crocodilo, que perguntou: Que cheiro horrível é esse, leão? É a carta, disse o leão. É o cheiro que o escaravelho deixou. Curioso como era, logo o crocodilo ficou sabendo de toda a história e perguntou se podia ler o que estava escrito. Então ele começou a ler. Querida leoa, quer rastejar comigo pelo barro? É o que eu mais gosto de fazer. É uma delícia. Saudações, o leão. O leão soltou um rugido muito alto. Não é nada disso. O escaravelho não entendeu nada. Eu jamais escreveria uma coisa dessa. O crocodilo se prontificou a ele mesmo escrever uma carta de amor, já que o leão estava irritado e triste por ainda não ter conseguido escrever uma carta para a leoa. Então ele pegou o envelope quando o crocodilo terminou e voltou para casa, pois já era noite e agora só no outro dia conseguiria colocar a carta no correio. Quando amanheceu, ele foi bem cedinho e correndo para colocar logo a sua carta. Quando ele viu o abutre, e para garantir, pediu para o abutre ler a carta que o crocodilo havia escrito. Abutre, leia a carta para mim, por favor. Claro, e começou. Querida leoa, venha jantar comigo, está uma delícia. Ah, não, disse o leão, eu jamais escreveria uma coisa dessa. E decepcionado, o leão rasgou a carta em 1000 pedacinhos. Mais tarde naquele dia, o abutre escreveu uma carta e foi levar ao leão. Quando ele encontrou, ele mesmo começou a ler. Querida leoa, sou leão e quem manda aqui sou eu. Quero conhecê-la. O leão abriu um sorrisão e pensou: sim, é isso mesmo que eu queria. E o abutre continuou: podemos sobrevoar a selva e procurar comida estragada. É minha preferida. Saudações, o leão. Isso é um absurdo! Rugiu o leão. Não. Eu não diria nada disso. Eu diria à leoa o quanto ela é bonita e que eu gostaria muito de encontrá-la, de passear na floresta com ela. Não deve ser difícil escrever algo assim. Então o leão continuou falando todas as coisas bonitas que gostaria de escrever para a leoa. Se soubesse como ler e escrever, e sem saber logo atraída pelo rugido, a leoa havia se aproximado e escutado todas as coisas bonitas que o leão falava. Encantada, ela perguntou para o leão:
Por que você não escreveu todas aquelas coisas bonitas, você mesmo? E triste e envergonhado, o leão contou que nunca havia aprendido a ler e escrever. A leoa então sorriu e convidou para ir com ela até as árvores. Eles conversaram e ali então ela pegou um dos seus livros e ensinou o leão, que ficou muito feliz. E aí, crianças, gostaram da história? Nossa, que bacana, né? No final, até que ele conseguiu, né? A leoa conseguiu identificar o que ele queria falar para ela, né? Através da escrita, mas como ele não sabia, era só ele ter chegado até pertinho da leoa, né? Então, crianças, esse foi o nosso conteúdo de hoje. A contação da história do nosso livrinho. Teve a família das letrinhas X e Z, as historinhas em quadrinho, que agora vocês vão, quando pegar aquelas historinhas que nós chamamos de gibi, né? Mas na verdade são historinhas em quadrinhos, vocês vão saber identificar o começo, o meio e o final da história. E a história do leão que não sabia escrever. Então, meus amores, aqui eu encerro a minha aula. Um beijinho no coração. Não esqueça, viu, de realizar a atividade no nosso LV4. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!